Olá pessoal, meu nome é Camila, sou doutoranda aqui no programa de pós-graduação em Bioinformática da UFPR, também sou bióloga e mestre em Bioinformática. E eu sou a Monique, eu sou mestranda em bioinformática, sou bióloga também e sou técnica em informática. Nós duas fazemos parte do Laboratório de Inteligência Artificial aplicada à bioinformática, que faz parte do programa de pós-graduação em bioinformática aqui da Universidade Federal do Paraná. Nessa palestra de hoje, a gente vai apresentar dois projetos que a gente desenvolveu no nosso laboratório. Um é sobre as curvas de predição dos casos de Covid-19 e o outro é a detecção de Covid-19 em imagem de raio-x. Primeiro, vamos começar com a predição de curvas de casos da Covid-19 utilizando inteligência artificial. Então, a gente tem um site dentro do nosso site, do site oficial do programa de pós-graduação. O site é www.bioinfo.fpr.br/covid19. E nesse site, a gente disponibiliza predições a partir dos dados de Covid para o Brasil, para os estados do Brasil e também para os municípios. Eu vou explicar certinho aqui o que a gente faz e todas as coisas que tem no nosso site. Então, nesse site, a gente disponibiliza um modelo para a predição da infecção por Covid, onde a gente utiliza técnicas de algoritmo genético e também de média móvel para ajuste da curva. Para fazer esse modelo, a gente usa dados públicos do Ministério da Saúde, dados que eles disponibilizam no site oficial do governo, e a gente faz o processamento semanal desses dados. O objetivo nosso com essa ferramenta é dar suporte à decisão das autoridades. Então, auxiliar, né, os órgãos competentes a tomar decisões e medidas preventivas contra a disseminação da doença, como a ampliação ou a redução da mobilidade social. E o maior desafio que a gente tem é compreender o processo de contágio, como ele acontece no Brasil, nas cidades, nos estados, para conseguir delimitar várias ações, como quem precisará de atendimento hospitalar, quantos leitos de UTI a gente vai precisar, e também identificar a taxa de mortalidade. E como que o modelo funciona? Bom, primeiramente, a gente pega os dados brutos que são disponibilizados, como eu falei, lá no site do governo, né, do Ministério da Saúde. A gente realiza um pré-processamento desses dados. Então, a gente usa a técnica de janela móvel. Então, como está representado na figura aqui, a gente pega três valores, tira a média dele. Então, ali os três primeiros valores que estão com amarelinho em volta, faz a média deles e tem o primeiro valor. Aí vai um valor para o lado, pega os próximos três, faz a média e a gente tem o segundo valor. E a gente faz isso para todos os dados que estão no arquivo. Quando a gente faz esse pré-processamento por janela móvel, a gente retira aqueles picos que aparecem nos dados, que acontecem porque às vezes acumula dado, fim de semana, e acabam acontecendo picos que não representam realmente o que está acontecendo, né, com os casos e os óbitos que estão acontecendo. Então, fazendo esse pré-processamento, a gente dá uma suavizada na curva e fica bem melhor a visualização e o entendimento dos dados. Feito esse pré-processamento, a gente utiliza a técnica de algoritmo genético para encontrar uma função que descreva a curva mais próxima da curva real. Então, usando de novo o exemplo da imagem ali, a gente tem em azul a curva real e em laranja a curva que o nosso modelo matemático fez. A cada novo processamento, né, desse algoritmo genético, a gente chama de geração, o modelo matemático vai tentar fazer uma função que vai fazer com que essa curva se aproxime da curva real. E isso vai ficar rodando várias gerações até que essa função modele uma curva que se encaixe bem na curva real. Com essa função pronta, né, a gente consegue fazer, então, a previsão a partir dos dados reais. A gente consegue prever as duas próximas semanas, tanto dos números de casos quanto o número de óbitos. Lá no nosso site, então, a gente mostra três curvas. A curva que vocês estão vendo em amarelo aqui são os casos notificados, os casos reais. Na verdade, é a média móvel, né, desses casos, mas é a curva com os dados reais. A curva cinza, que a gente chama de curva SAM, é a predição que foi feita na semana anterior. E a curva azul, que a gente chama de curva SAT, é a previsão que foi feita atualizada dessa semana, da semana atual, né, que a gente está. Olhando a divergência dessas duas curvas, da curva da semana anterior com a curva da semana atual, a gente consegue analisar a tendência dos dados, né, dos números de casos e de óbitos.
e a gente consegue saber se as medidas que estão sendo tomadas estão sendo eficientes ou não. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem... Deixa eu passar para o próximo. A gente tem a curva prevista com os dados da semana anterior crescente e a curva prevista com os dados da semana atual decrescente. E o que a gente consegue concluir disso? Que alguma medida foi tomada que mudou a tendência de crescimento e agora está fazendo com que os casos, aqui no caso são os casos mesmo, diminuam. No nosso site, a gente também disponibiliza essa árvore, que é feita com componentes principais a partir da clusterização hierárquica. E nessa árvore, a gente consegue ver o comportamento de contágio entre os estados. Então, estados que têm um comportamento de contágio parecido vão ser agrupados. E com isso, a gente consegue ver quais estados ali estão similares e propor soluções similares para esses estados. E por último, não está aparecendo aqui no slide, mas eu vou mostrar no site, a gente tem um mapa dinâmico que mostra o avanço dos números de casos e óbitos, uma visão pelo tempo. Então, para quem tem mais dificuldade em visualizar esse crescimento, né, nos casos e nos óbitos pelo gráfico, esse mapa aqui fica bem mais didático. Então, aqui, essa é a página inicial do nosso site. Na página inicial, vocês conseguem ver os dados sobre o Brasil. Então, a gente tem aqui no começo explicando, né, os gráficos. Se clicar aqui, tem uma explicação um pouco mais detalhada. E aqui estão as curvas. Uma coisa que eu esqueci de dizer, que é que o nosso modelo ele já está adaptado para a previsão junto com a segunda onda. Então, vocês já vão conseguir ver esse fenômeno aqui. Então, como eu falei aqui, são 2 gráficos, no caso, um só de casos e o outro só de óbitos, e cada um deles vai ter 3 curvas. Uma com os dados reais, uma com os dados previstos da semana anterior e uma com os casos previstos da semana atual. A SAM é a semana anterior e a SAT é a semana atual. Então, descendo aqui a página, a gente tem o mapa animado que vai mostrar a progressão dos casos e dos óbitos no tempo, de uma forma bem mais didática. Então, aqui tem uma barrinha de cor com as legendas das quantidades de casos e de óbitos. E, dando play aqui, a gente consegue ver a progressão. E, por último, aqui na parte do Brasil, a gente tem a árvore que eu falei com o agrupamento dos estados. É possível fazer o download da árvore, clicando aqui. Os vídeos também é possível fazer o download. E também aqui nos gráficos, vocês conseguem baixar o CSV e também já ver os dados direto aqui no nosso site. Consegue abrir uma tabela e ver os dados. E também dá para baixar as imagens do gráfico direto. E também dá para baixar as imagens e deixar a tela cheia também, se ficar ruim de visualizar. Aí a gente tem uma aba com os estados, então separado por região. Vou entrar numa região aqui. E o mesmo gráfico que está disponível lá para o Brasil vai ter para os estados. É só clicar no estado que quiser ver. Por último, então, a gente tem os municípios. Vocês conseguem pesquisar aqui os municípios. A gente tem mais de 5.200 municípios aqui. Então, eu vou pesquisar um só para mostrar. E gerar o gráfico daquele município e ver como as curvas se comportam. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, a gente também tem uma aba só contando sobre o projeto. E se quiserem entrar em contato sobre qualquer coisa, qualquer parceria ou qualquer dado que vocês queiram que a gente analise usando a metodologia, também a gente tem aqui o nosso contato. Bom, e para finalizar, a nossa ferramenta ela foi bastante utilizada durante a pandemia. Isso fez com que vários divulgadores viessem atrás da gente, pedindo para que a gente analisasse os dados. E então o nosso laboratório acabou saindo em várias mídias, como vocês podem ver aqui, tanto em jornais da televisão, quanto em jornais escritos e rádio. Então, continuando aqui com a nossa apresentação, não apenas das curvas de casos da Covid, mas a gente também está em outra frente de trabalhos relacionado com a Covid, que seria o classificador de raio-x de pulmão. Vamos entender um pouquinho melhor. Esse trabalho a gente desenvolveu inicialmente em conjunto, né? São vários alunos aqui do laboratório de inteligência artificial, né? Incluindo eu e a Monique. E esse classificador a gente desenvolveu inicialmente
num Hakovid que teve no meio do ano de 2020, né, com o propósito de desenvolver tecnologias em prol das soluções para a Covid. E um dos desafios que tinha era conseguir analisar imagens de raio-x em busca de diagnóstico, ou no caso, auxílio diagnóstico para a Covid. No caso, o proponente ele tinha o objetivo de fazer um auxílio à decisão clínica. Então, auxiliar o médico, quando ele chega numa imagem, conseguir identificar de forma bastante rápida qual é se a paciente possui ou não Covid. Por exemplo, o médico chega e tem imagens como essas aqui, que são imagens de tomografia, e quando você olha essas imagens, principalmente o profissional médico, ele consegue identificar vários vestígios da doença da Covid. Então, por exemplo, quando se olham essas regiões mais esbranquiçadas, que correspondem a vidro fosco, ou essas imagens aqui que possuem esse esbranquiçado, que seria imagens de consolidação, são indícios de que o paciente pode ter a doença Covid-19, certo? Entretanto, quando a gente olha imagens de raio-x, não se torna tão fácil a identificação da doença. Por exemplo, aqui um indivíduo com Covid e um indivíduo saudável, eles têm raio-x muito similares e não possuem imagem, alguma coisa que indique que a pessoa está com a doença. Então, pelo fato de ser um maior desafio você conseguir identificar a imagem de raio-x, o nosso objetivo foi utilizar métodos de inteligência artificial para poder fazer uma análise em cima dessas imagens e tentar auxiliar o profissional médico na identificação de indivíduos com a Covid, tanto para acelerar o diagnóstico quanto a antecipar o tratamento, isolar o paciente antecipadamente para evitar maior contágio. Então, auxiliar o profissional médico. Quando a gente tem imagem de tomografia são métodos mais caros, né? E nem em todas as cidades, especialmente cidades mais de interior, assim, cidades pequenas, não tem acesso a tomógrafos, né? As cidades grandes possuem, mas nem todas têm grande disponibilidade. Então, o raio-x ele é muito mais acessível, ele é muito mais barato, certo? Então, quando a gente tem uma ferramenta de inteligência artificial que consegue identificar ou auxiliar na identificação de pacientes com a Covid-19, essa é uma metodologia que auxilia muitas pessoas para evitar o maior contágio e antecipar o tratamento. E, de qualquer forma, ou fazer com que a pessoa se recupere com maior facilidade ou evitar óbitos. Inicialmente, para poder desenvolver essa ferramenta, nós precisávamos de dados. Utilizamos dados públicos, né, tanto de insights como o ChestX ou alguns desafios do Kaggle que possuem dados vinculados a artigos publicados com imagens disponíveis. Inicialmente utilizamos esse conjunto aqui de imagens, né, com 150 para COVID, 500 para indivíduos saudáveis, e inclusive imagens de raio-x de pacientes com outras doenças pulmonares, né, como outras pneumonias, tanto bacterianas quanto virais, que poderiam ser também comparadas para diferenciar indivíduos com Covid ou com outras doenças. Então, esse é apenas os dados iniciais. Atualmente estamos com um conjunto de dados bem maior do que esse e resultados bem promissores. Qual que seria a ideia dessa ferramenta que a gente está desenvolvendo? A gente possui imagens de raio-x, passamos por uma ferramenta chamada SWIP, que é uma ferramenta aqui da casa do Laboratório de Bioinformática da UFPR, que consegue transformar essas imagens numa matriz reduzida, ou seja, faz uma redução de dimensão, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Transformadas essas imagens, né, seja feito esse pré-processamento, elas são fornecidas a métodos de aprendizado, né, por exemplo, redes neurais, como a Multilayer Perceptron, e essa rede se torna capaz de diferenciar em 3 ou 2 classes, ou seja, indicativo de COVID, indicativo de alguma doença, ou indivíduo normal ou saudável, ou a gente também está experimentando fazer a testagem em indicação de indivíduos com a COVID ou não COVID, que engloba essas 2 categorias. Primeiramente, a gente precisa fazer um pré-processamento dessas imagens, ou seja, uma padronização de tamanhos, escala de cinza e tornar essas imagens binárias. Em seguida, a gente faz o processamento para redução de dimensionalidade, ou seja, uma simplificação dessa informação
por causa que uma imagem possui uma grande quantidade de informação, então a gente precisa reduzi-la. E o SWIP, né, para quem tiver interesse e quiser consultar o artigo, foi publicado no começo do ano passado. E o que propõe o SWIP? O SWIP, a partir de fornecendo uma matriz binária, ela foi inicialmente desenvolvida para tratar sequências biológicas, né, seja tanto aminoácidos quanto nucleotídeos, já foi testada, né, tanto é que tem um artigo publicado já. E agora estamos experimentando utilizar essa mesma ferramenta para tratamento de imagens, onde a gente faz a redução de dimensionalidade, utilizando uma matriz randômica ortonormal. Essa projeção faz com que a matriz seja reduzida, por exemplo, de um tamanho de 250 pixels, né, para uma matriz de apenas um vetor de apenas 600. Então, uma redução muito grande da quantidade de informação. E essa informação ainda é útil para essa classificação e torna ela muito mais fácil. Com esses vetores, né, de 600 que a gente está utilizando a partir do SWIP, a gente passa por essa rede de treinamento, né? Então, a gente faz o treinamento de uma rede neural e essa rede neural consegue classificar as imagens nessas categorias. A gente está dando aqui o exemplo da Multi-Layer Perceptron, mas estamos testando outros métodos, como SVM e outras redes mais avançadas. E, inicialmente, quando a gente propôs esse projeto nesse hackathon, ou seja, em pouco tempo de desenvolvimento, a gente já conseguiu 70% da acurácia, com uma quantidade de imagens de aproximadamente 1000. Um artigo publicado com uma rede convolucional, que é uma rede muito arrojada, ou seja, uma rede muito grande, utilizando quase 14.000 imagens, conseguiu uma acurácia de 94%. Então, utilizando 10 vezes menos dados e com uma rede muito mais fraca, por assim dizer, a gente já conseguiu um resultado muito bom. Atualmente, né, quando a gente está avançando no trabalho, a gente já consegue uma acurácia de cerca de 90%, né, com uma quantidade de imagens um pouco maior do que essa, mais ou menos o dobro, e um F1 score de aproximadamente 80, 85%. E a gente está progredindo ainda mais nesses resultados. O objetivo final de tudo isso é que a gente, além de ter um novo método, né, para processamento e análise de imagens e classificação delas, é que a gente consiga desenvolver e disponibilizar essa ferramenta online no site, a princípio no site da própria universidade aqui da bioinformática, de forma que as pessoas tenham acesso a essa ferramenta e consigam, o profissional de saúde, consultar essa ferramenta e ter um indicativo da Covid ou não, se o paciente possui essa doença ou não. Isso, é claro, produz todos aqueles benefícios que eu tinha comentado. Então, essa era o que a gente tinha para apresentar, né, essas duas abordagens, essas duas frentes que a gente está tendo, né, para auxílio, né, no problema da Covid. A gente está aqui disponível para tirar dúvidas. Gente, se vocês ficaram com dúvidas sobre as técnicas de IA que a gente falou aqui, então, algoritmo genético, MLP, rede convolucional, a gente tem o curso de inteligência artificial disponível aqui no YouTube e também vários materiais disponíveis no site dos discentes, que vai estar marcadinho aqui embaixo. Então, fiquem à vontade para olhar o material. Obrigada e até a sessão de dúvidas.